e deixar o like, vai ajudar a gente pra caramba, super de graça, não paga nada e vai ajudar a gente bastante e você a não perder nada. Mas antes dessa abertura clássica aí dos X-Men, temos a famosa abertura da Marvel Studios. Não é da Marvel Studios não, é da Marvel Animation. E essa abertura aqui me deixou alguns pensamentos meio obscuros. Mentira. Basicamente é o seguinte, nessa abertura da Marvel Animation só tem cenas ali nessa abertura de desenhos da Marvel. Desenhos esse em que aparece o Homem-Aranha dos anos 60, Quarteto Fantástico antigaço e também a série de What If. Então a gente pode suspeitar que talvez a Marvel queira trazer mais e mais animações daqui pra frente. Até porque neste ano está planejado para sair uma animação do Homem-Aranha e também uma animação de Olhos de Wakanda, muito provavelmente com o título Marvel Animation, fazendo parte aqui no Disney Plus e talvez sejam integrados aqui também nessas aberturas futuramente quando essas séries forem lançadas. Será que a Marvel está pensando em fazer um universo compartilhado de animações igual ela fez com o universo cinematográfico dela, live action? Cara, eu ia gostar, mas muito provavelmente estou pirando. Nessa abertura clássica dos X-Men aqui, eu queria falar sobre duas coisas. Na abertura clássica aparece o Professor Xavier. E, cara, ele não tinha morrido no último episódio? Pois é, então talvez o Professor Xavier volte aqui nessa temporada. Minha teoria é que ele apareça nos últimos episódios e simplesmente ele está lá, de volta à vida. Como que ele morreu? Como que ele pode voltar à vida? Eu vou explicar aqui nesse vídeo, então, mais um motivo para estar inscrito aqui no canal. Outro detalhe interessante é ver o Morpho nessa abertura aqui e ver como que dentro dele ele está sendo aterrorizado pelo Senhor Sinistro. Esse Senhor Sinistro é justamente o Morpho fazia parte dos X-Men ali na animação antigamente, e ele acabou sendo deixado para trás pelos X-Men, acreditando que ele tinha sido morto. No fim, não foi morto, o Senhor Sinistro pegou ele e simplesmente fez uma lavagem cerebral para ele odiar os X-Men. Obviamente, histórias acontecem e ele volta a fazer parte dos X-Men futuramente, que é o que estamos presenciando. Uma coisa interessante é o título desse primeiro episódio, que é descrito como "A mim, meus X-Men", frase que o Professor Xavier dizia na animação, frase essa que é dita várias vezes também nos quadrinhos, e frase essa que o Ciclope acaba utilizando para chamar os X-Men ali no final do primeiro episódio. "A mim, meus X-Men". Isso aqui, cara, é meio que um jargão ali dos X-Men para reunir a equipe como se fosse Vingadores Avante. Agora, na animação já tá da hora, imagina isso aqui em live action. Maluco, a Marvel realmente não atingiu seu total potencial cinematograficamente porque nem relou nos X-Men ainda. Bom, aqui a série começa a partir do momento de alguns meses após o final da quinta temporada, a morte do Professor Xavier. Pra quem não sabe, no último episódio da quinta temporada, o Professor Xavier é atingido por um raio ali que acaba afetando o Professor Xavier, ficando à beira da morte. Magneto, que estava prestes a causar uma revolução mundial mutante e dominar o planeta, acaba parando tudo quando os X-Men chegam ali pra pedir ajuda dele, pra justamente ajudar o Professor Xavier. Ele usa seus poderes para mandar uma radiação mental psíquica para o povo Shi'ar. Vem a rainha dos Shi'ar e leva o Professor Xavier para o seu planeta para tentar salvar ele. Então os X-Men ficam ali no planeta com o Magneto e é isso. O Professor Xavier morreu ou não morreu? Ninguém sabe. O que sabemos é que os X-Men foram deixados sozinhos. Isso com certeza explica o seu humor. Agora, isso aqui é pura referência da referência, ao mesmo tempo que glorifica o nosso país, Brasilzão, nos X-Men, né? Aqui temos Roberto da Costa, o Mancha Solar, um mutante de nível ômega, assim como a própria Tempestade é dita e descrita no último episódio. Mancha Solar aqui, ele é o Roberto da Costa, uma família extremamente rica no Brasil, família Costa, cuja essa empresa aqui, tá? A empresa da família do Roberto da Costa, aparece ali como um easter egg perdido em Nova York, num mural, num pôster gigantão. Mais detalhes como esse vou deixar separado para o outro vídeo, mas isso aqui complementa o personagem. Aqui ele foi sequestrado pelos Amigos da Humanidade. Esse daqui é como se fosse uma organização secreta, uns militantes, digamos assim, que odeiam os mutantes, anti-mutante e pró-humanidade, não é mesmo? Essa galera até mesmo antes utilizava capuz no rosto e simbolizando outro grupo extremista
que nunca deveria ter existido. Achei legal o Roberto da Costa aqui nesse episódio porque, como ele é rico e tudo mais, ele acha que ele tá sendo sequestrado pelo seu dinheiro e não por ser um mutante. Então ele fica oferecendo dinheiro tanto pros X-Men, tanto pros amigos da humanidade. Eu sou o Roberto da Costa, herdeiro da fortuna da Costa. Só me fala o valor, dinheiro não é problema. Ele só quer voltar pra casa dele, ele tem tanto dinheiro que ele puder. Tanto é que ele tem até um jatinho pra Jubileu poder pilotar. Eu tenho um jato também. Talvez eu até deixe você pilotar ele. Enfim, muito da hora como ele foi representado como uma nova geração em relação aos outros X-Men que já estão ali, né, acostumados com isso. Ele é salvo pelos X-Men que acabam aparecendo um a um para fazer aquela entrada e aquela apresentação de cada um dos personagens. Como são muitas pessoas, cada um tem o seu momento de apresentação. E eu preciso falar da Tempestade aqui, cara. Obviamente ela acaba perdendo seus poderes no segundo episódio, já chegamos lá, então eles têm que dar um baita destaque nessa personagem e eu acho que o arco dela não vai acabar ali não, tá? Saindo da galera, não, eu acho que vai continuar muito provavelmente. Ela chega ali por cima com uma voz gigantesca. Entreguem o garoto ou sofram a minha fúria! Olhando a galera de cima pra baixo, como se fosse uma deusa de fato. Na sua tribo lá, ela era considerada, né, e até mesmo enganada, e as pessoas acreditavam que de verdade ela era uma deusa, mas no fim era só uma mutante. Só uma mutante bem básico, nível ômega, assim, capaz de explodir o planeta se ela quiser. Ouçam meu comando e reclamem. Roberto da Costa está preso aqui com os amigos da Liberdade, utilizando uma coleira de inibidora de poderes mutantes, que já foi descrito aqui nos episódios mesmo, como emite uma radiação que anula a mutação dentro do corpo humano. Essa coleira a gente já viu também em Deadpool 2, só que antes mesmo de Deadpool 2, essa coleira já existia na própria mesma animação em temporadas anteriores. Logo em seguida aparece o Bishop aqui, que veio do futuro, é um viajante do tempo, assim também como o Cable acabou viajando já anteriormente em outras temporadas anteriores de X-Men 97, agora, né, de X-Men animação aqui dos anos 90. Outras vezes adaptando o arco de Dias de um Futuro Esquecido também. E agora fazendo parte dos mutantes aqui integralmente no presente, barra passado, já que ele é o futuro, então do que estamos falando? Acho que é o presente, né? E vale que lembrar, o cara não tem que voltar pro tempo dele? Vai ficar ali perdido? Talvez a sua pulseira viajadora de tempo está quebrada. E por terceiro lugar chega o Ciclope. B10 demais, cara, sério. Eu tava com o Ciclope sempre dos filmes aqui originais, sabe? Que diferença, não é mesmo? Que diferença absurda. O cara lutando, utilizando o laser pra se empurrar e andar pelo ambiente, desviar de golpes com um laser, cara, insano demais, cara. E a famosa frase do Ciclope, tá? Eu me rendo. Só que não, cara. Não, eu me rendo. Não. Essa frase aqui do Ciclope já apareceu anteriormente. Of course. Not. Tem a explosão e pronto, os X-Men salvam o Roberto da Costa e simplesmente corta para o Gambit de Cropped, minha gente. Pois é, eu fui pego de surpresa nessa cena aqui, até a Daniele ficou ulalá. Pois é, ou era eu falando, ninguém sabe. Imagina. A vampira sempre vem resgatar o Gambit. Esse cara aqui é um tremendo de um safado, assim também como a própria vampira também. E pelo jeito vai se criar aí um triângulo amoroso, com ela preferindo um idoso ao invés do Gambit. Em seguida aparece o Morfo, na verdade aparece o Professor Xavier, mas só que esse aqui é o Morfo. Simplesmente um mutante que muitas pessoas não dão moral, mas quem joga Marvel Snaps dá muita moral pra esse cara aqui, porque ele simplesmente tem o poder de se transformar em qualquer outra pessoa. Só que diferente da Mística, ele consegue também adaptar todo o esqueleto, todo o corpo e habilidade física da pessoa. Ele não consegue copiar habilidades telepáticas ou magia, mas ele consegue simplesmente as garrinhas do Wolverine também. Então ele tá ali como o Professor Xavier só pra zoar com a galera. É interessante como esse primeiro episódio faz bastante referência ao primeiro episódio da primeira temporada. No primeiro episódio da primeira temporada, Jubileu é resgatada pelos X-Men porque ela foi atacada por sentinelas. Aqui, o Roberto da Costa é resgatado pelos X-Men porque ele foi sequestrado ali pelos amigos da humanidade. Quando ela acorda dentro da mansão dos X-Men, ela acorda dentro do laboratório e vê também o Fera pela primeira vez, assim como o Roberto da Costa. Saudações e bem-vindo.
Ela fala que já passou pelas mesmas experiências que ele. Obviamente, a referência que eu acabei de dizer. O nome é Jubileu. E cara, eu entendo. Em um dia a vida tá ótima e no dia seguinte você acorda com um gorila azul cantando Mozart enquanto conserta bugigangas. E então leva ele pra ter uma diversão na sala de perigo, ali pra treinar e brincar um pouquinho pra descobrir quais são os poderes do Roberto da Costa. E ali temos a entrada triunfal do Wolverine, né, cara? Na moral, Wolverine é muito foda. Nossa, que medo, Jubileu! Dá pra gente parar? Computador, encerrar programa. Tá com medinho agora, xará? Aqui temos o Ciclope e a Jean Grey falando com a Doutora Cooper das Nações Unidas, falando que eles precisam encontrar o Trask e tudo mais, e eles acabam interrogando o Trask futuramente. Esse cara aqui é justamente o cara que criou os Sentinelas e o Mão de Mestre, o robô que cria outros robôs. E ali no interrogatório, a Jean Grey entra em ação utilizando o cérebro. E aqui há o maior mistério do primeiro episódio. O ódio enfraquece sua mente, Sr. Geiger. Cérebro amplifica meus poderes psíquicos, permitindo que eu penetre seus pensamentos da distância que eu desejar. Cara, se a gente vê o segundo episódio também, a gente fica na dúvida se essa é a Jean Grey de fato, ou não é a Jean Grey, ou é a Jean Grey, quem que é a outra Jean Grey. Só que outro maior mistério que essa animação já deixou nos primeiros 2 episódios é: que visão é essa que a Jean Grey está tendo? Ela vê o seu bebê já nascido ali no seu colo, com o mesmo a cobertinha que está enrolada na coberta no segundo episódio, e ela vê simplesmente vários túmulos na frente dela, uma fumaça falando alguma coisa na frente dela e pronto, temos aqui uma visão. Quem criou essa visão dentro da cabeça dela? Quem estava dentro da cabeça também junto com ela do Trask? Outro vilão? Outra pessoa? É simplesmente a Força Fênix ainda dentro dela? Ou não? Ou é simplesmente o Nathan Summers mostrando essa visão para sua mãe antes mesmo de nascer? Cara, não dá pra saber. Mais um mistério aí, o primeiro deles. Eu sou o Mal de Mestre. Então os X-Men encontram o Trask e vão até lá, fazer a sua primeira missão que a gente tá vendo aqui na temporada. E então temos umas lutas mais insanas, eles são atacados já logo no jato deles, o jato acaba quebrando, eles acabam caindo em queda livre, o Morfo simplesmente se transforma no Arcanjo pra salvar a galera e temos o melhor pouso de super-heróis de todos. Eu acho que aquele de Homem de Ferro 2, com ele chegando no show, e esse aqui do Ciclope, cara, são os 2 melhores pousos de super-heróis. Muito provavelmente. O cara simplesmente indo sem medo a um ângulo ali absurdo, retão pra bater com tudo e só manda o raiozinho ali, cara, pra parar, amortecer a queda e tá aquela pose e depois mandar um a mim, meus X-Men. Respeito. A mim, meus X-Men. E eu preciso falar aqui, tá, cara? Ver essa cena de ação, de luta, tocando a musiquinha tema dos X-Men, cara, dá uma nostalgia absurda, dá um hype, você fica animado vendo todo mundo lutando, combinando os poderes, Wolverine pulando em cima de um, pegando de trampolim em cima do Morfo disfarçado de Blob, pulando aí em cima com a energia do Gambit nas garras, que não só corta tudo, mas tem explosão ao mesmo tempo. Maluco, nossa, na moral, depois só chega a tempestade ali e destrói tudo com um simples movimento. Diz a previsão do tempo. E o primeiro episódio termina com simplesmente a aparição do Magneto falando que tudo que era do Professor Xavier agora é dele. Ou seja, os X-Men são do Magneto. A fortuna